Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Como dito, sou pastor ali na Vila Brasília, Ministério de Vila Nova. Já é a 6ª igreja que dirijo. E uma vez ou outra, atendo uma agenda. Meu pastor é o pastor Josué, mais crente do que eu. Coisa boa é quando o pastor da gente é mais crente que a gente, né? É bom demais. Ele é mais crente do que eu. Tem hora que eu mesmo quero brigar comigo e ele continua lá me suportando, imagina, né? Como nós vamos pregar 2 mensagens, já me informaram que vocês estarão aqui à noite, isso procede? Estarão aqui à noite? Amém. Então nós vamos fazer o seguinte. Palavra de Deus, o maior símbolo da palavra de Deus é a espada, né? Ela é uma espada de 2 gumes. E ela serve para cortar, né? Para ferir, para separar. Às vezes ela não serve para juntar. Jesus disse que não veio trazer paz, mas veio para pôr fogo no mundo, né? E ela acaba causando separações, porque entre nós existem uns mais crentes que os outros. E os mais crentes padecem nas mãos dos menos crentes. E para que eu me deixe ser usado por Deus aqui sem reservas, eu vou passar óleo primeiro, que é para quando Deus, através da minha vida, cortar, ninguém venha reclamar que não tenha sido anestesiado antes, não é? Pode ser assim? Livro de Ruth. Agradecer ao pastor Ivan por este convite. Na verdade, o Wellington é um presente que a Igreja da Vila Brasília ganhou, tá, pastor Ivan? É um presente. Os cultos lá sem o Wellington não é a mesma coisa. E eu não fiz mais do que um pastor é obrigado a fazer. Essas coisas não merecem, nem merecem louvores. Buscar a ovelha perdida, buscar a ovelha ferida. No nosso país desenvolveu-se uma cultura de elogiar obrigações. Eu entendo, mas na verdade nem merece elogios. Um homem não merece elogios quando é honesto. Merece? Não, isso é obrigação, né? Não merece elogios quando faz o que é certo, não. Quando faz um pouco mais do que o que deveria fazer, aí de fato ele merece algum louvor, algum elogio. Capítulo 3, quem encontrou aí diz amém. Eu tinha uma particularidade com o campo de Itapuranga. Tinha desejo de vir aqui. Eu não cobiço mais os altares no Brasil, não. Eu acho que eu já me realizei. Mas eu tinha uma particularidade aqui com vocês. Vocês têm preservado a cara da Assembleia de Deus. Tanto nos bons costumes, quanto nos erros naturais da igreja. Isso é natural. Capítulo 3, verso 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Amém? Somente. Tome seu assento, por favor. Manhã dirigida pelas irmãs. Foi tudo muito lindo, viu? Que Deus preserve e abençoe vocês.
Gostaria que vocês me ouvissem com bastante atenção, tá bom? Que você não perca nada da mensagem. Na Grécia e no Império Romano, o uso de crianças para satisfação sexual de adultos foi um costume tolerado e até prezado. Na China, castrar meninos para vendê-los a ricos pederastas foi um comércio legítimo durante milênios. No mundo islâmico, a rígida moral que ordena as relações entre homem e mulher foi não raro compensado com a tolerância para com a pedofilia homossexual. Em muitos lugares, isso durou até o início do século XX, fazendo da Argélia, por exemplo, o jardim das delícias para viajantes depravados. Por toda parte onde a prática da pedofilia e pederastia recuou, foi o cristianismo, e tão somente ele, que procurou libertar as crianças desse jugo terrível. Não obstante, um movimento pró-pedofilia se inicia quando Sigmund Freud cria uma versão caricaturalmente erotizada dos primeiros anos da vida humana, versão esta que com a maior facilidade é absorvida pela cultura do século. Desde então, a vida familiar surge, no imaginário ocidental, como uma panela de pressão de desejos recalcados. No cinema e na arte, na dramaturgia em geral, as crianças parecem não ter nada mais a fazer, além de espionar a vida dos pais por buraco de fechadura ou entregar-se elas mesmas aos mais assombrosos jogos eróticos. Nos Estados Unidos, Alfred Kinsey, cientista, psicopata, esquizofrênico, esquerdista, marxista, que fazia teste de orgasmo em bebês de 2 meses, escreve o relatório Kinsey, relatório que hoje sabemos ter sido uma fraude em cada linha, onde ele procura destruir a imagem de respeitabilidade dos pais e os apresenta como hipócritas, sexualmente doentes ou libertinos enrustidos. Em 1981, a Time noticia que argumentos pró-pedofilia têm ganhado espaço entre os conselheiros sexuais. Léo Constantini, terapeuta de família, diz que a pedofilia pode até ser algo benéfico e que o incesto não causa males de maneira pervasiva. Judith Levine, repórter e escritora americana, diz em um dos seus livros que os pedófilos são pessoas inofensivas e que a relação entre um menino e um sacerdote pode até ser algo benéfico. Perigosos mesmo, diz Levine, são os pais, que projetam seus medos e seu próprio desejo de carne infantil no mítico molestador de crianças. Assim, ela sugere que o termo pedofilia, carregado de conotações negativas, seja mudado para intimidade intergeracional, ou seja, sexo entre um adulto e uma criança. A pretexto de combater a discriminação, representantes do movimento ativista gay são autorizados a entrar nas escolas infantis e a ensinar os benefícios da prática homossexual. Grupos feministas ajudam a desarmar as crianças contra os pedófilos e armá-las contra os pais, divulgando uma teoria monstruosa e mentirosa de um psiquiatra argentino, na qual ele diz que a cada 4 meninas, uma é estuprada pelo próprio pai. Esse movimento de erotização infanto-juvenil que antes atinha-se à classe alta e aos círculos universitários, cai de repente sobre classe média e baixa com uma chuva torrencial de imoralidades, erotizando-os por intermédio de uma infinidade de filmes, programas de TV, palestra, encontros, jornal, revista, cinema, arte, o diabo. E enquanto essa sociedade passa por uma revolução cultural de caráter marxista, de assintosa desobediência aos mandamentos do Senhor, fissurada pelo imoral, obcecada pelo obsceno, a igreja, na sua maior parte, na melhor das hipóteses, se comporta como quem está na praça dando milho aos pombos. Enquanto isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Igreja Católica, afaga comunistas, faz pacto com socialistas, ignorando o fato de que foram psicólogos ativistas gay, infiltrados no pessoal de seleção de jovens para o clero romano, que forçaram a entrada em massa de postulantes com tendências homossexuais, a fim de causar uma avalanche de padres homossexuais e pedófilos, o que de fato ocorreu na década de 90.
fazendo a igreja passar de acusadora para acusada, de principal protetora das crianças a principal ameaça a elas. Enquanto nós, senhores e senhoras, brigamos por cargos, disputamos a unha os lugares, as crianças do Brasil estão perecendo, como no pior lugar do mundo para se ser uma criança. Talvez não é do conhecimento de vocês, mas em Brasília, precisa não, obrigado. Ricões vão na favela e pagam mulheres pobres para ter uma criança para eles. Que lindo, querem uma criança. 40 mil, 50 mil dão a ela. Ela engravida, tem o bebê e entrega para eles. E eles carregam essa criança para dentro das suas mansões e estupram até matar um bebê recém-nascido. Enquanto nós nos dividimos com as nossas fofocas e com os nossos disse-me-disse, debaixo do nosso nariz tem acontecido coisas horrendas nesse país. E as últimas palavras de Jesus para Pedro foi: apacenta os meus cordeirinhos, falando das crianças. Enquanto isso, tem pastor que não está nem aí para o culto de crianças. Afinal de contas, elas não ofertam, elas não dizimam, elas só dão trabalho. Enquanto isso, debaixo do nosso nariz, o ativismo gay está entrando nas nossas escolas e sodomizando os nossos filhos. No Tocantins, algumas mulheres da Assembleia de Deus saíram espalhando: quer abortar? Me procure. E quando a mãe do bebê queria abortar, que procurava aquela irmã, então aquela irmã acolhia a mamãe e dizia para elas: não aborta não, não mata ele não. Quando você tiver ele, a gente vai te ajudar a criar. Vamos fazer o enxoval de bebê, vamos cuidar dele. E daqui a pouco, quando o bebê nascia, a mamãe não queria dar ele, não queria matar ele, e o amava e o cuidava. O que nós estamos fazendo da nossa vida como cristão? Transformamos a nossa fé em uma fé genérica, infrutífera, sem fruto, na verdade, uma fé morta. Porque basta que nós olhemos para as nossas mãos e nós vamos encontrar o resultado da nossa fé. Porque são nas obras que sai o diagnóstico da fé, se ela está viva ou se ela está morta. Enquanto nós disputamos a palmo com as nossas influências, o que nós devemos fazer ou não com a igreja, Deus há de nos despertar de que o nosso preço a ser pago é maior do que o que nós imaginamos. Porque todos nós carregamos uma Bíblia debaixo do braço e sabemos das nossas obrigações. E muitas vezes, ao invés de agirmos como enviados do Senhor, parece que a gente age muito mais como enviado do diabo, ignorando as coisas que estão acontecendo debaixo do nosso nariz, pessoas descendo ao profundo do inferno debaixo dos nossos pés. Pode ser que bem do lado da sua casa tenha uma criança sendo estuprada, violentada, com todo tipo de coisa, e a gente não está percebendo, sabe por quê? Porque os nossos olhos saíram das coisas espirituais. Sejamos sinceros, nós estamos muito mais preocupados com a bênção, com a bênção, com a bênção. A bênção que vem hoje, a bênção que vem amanhã, a bênção que é essa semana, a bênção que está aqui, a bênção acolá, quando, na verdade, Deus não nos chamou para ter, Deus nos chamou para ser. Foi para ser que Deus nos chamou. Ele disse a Abraão: tu vai ter uma bênção? Não. Ele disse: seja tu uma bênção. Tu é uma bênção? Tu é uma bênção? Tu é uma bênção? Na vida de quem tu é uma bênção? Tu é uma bênção nas mãos do Senhor? As pessoas te procuram quando elas estão precisando de algo?
Elas te procuram quando elas estão necessitadas de um conselho, de uma palavra? Ou os seus ouvidos servem, na verdade, como depositório de fofocas? Capítulo 1, verso 19, se eu não me engano, do livro do Êxodo, está escrito: E disse as parteiras a Faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Nós precisamos incorporar de que vocês não são como as egípcias. Vocês são diferentes dela. Vocês geram vida e geram vida e geram vida. É isso que as mulheres hebreias dizem. Houve uma procura para a destruição na igreja no Brasil. Esteja atento que eu vou ficar dentro do texto. A primeira investida para destruir a igreja no Brasil foi a teologia da prosperidade. Com a teologia da prosperidade, algumas das nossas orações são direcionadas a Deus, mas são feitas no altar de Mamon. A gente está sempre muito preocupado com o que vai ter, com o que vai apresentar. A gente está sempre muito preocupado com o que vai conquistar. Por que o índice de depressão está crescendo no nosso meio, o índice de frustração, o índice de choro, o índice de tristeza está crescendo? Porque as pessoas não estão conquistando aquilo que elas desejam. E aí, frustradas por não conquistar aquilo que querem, se entregam à depressão e sentimentos mais. Sabe por que estamos tão preocupados com o que conquistar? Porque a nossa mente e o nosso coração saiu dos galardões celestiais. Antigamente, éramos movidos pelos prêmios pós-túmulo. Hoje, eles não nos interessam mais. Quanto tempo tem que você não ouve uma mensagem falando dos galardões celestiais? Porque nós perdemos o interesse neles. E eu acredito que só vai entrar no céu uma igreja que ainda deseja os galardões celestiais. Que não deseja não vai entrar, não. Depois da teologia da prosperidade, veio a teologia do não senhorio. A teologia do não senhorio é apresentada por essas igrejas neopentecostais, onde tudo pode. Não senhorio por quê? Porque eles acreditam que Jesus nos justifica, nos justifica, mas não nos santifica. Que ele me pastoreia, mas não manda em mim. E aí, um grande engano, né? Porque o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Então, primeiro ele se manifesta como Senhor, para depois se manifestar como pastor. Primeiro ele manda na gente, para depois pastorear a gente. Ele nos guia a pastos verdejantes, sim, mas a gente só come desse pasto quando a gente se deixa ser guiado por ele. Ele nos leva a águas tranquilas? Sim, mas a gente só bebe dessa água quando a gente nos deixa que ele nos leve. Teologia do não senhorio fez com que as pessoas acreditem que elas não precisam obedecer a Jesus. Afinal de contas, uma vez salvo, salvo para sempre, é o que eles afirmam. E com essa história, tem muita gente descendo as cadeias do inferno. Nos evangelhos, nas cartas paulinas, aliás, no Novo Testamento, Jesus se manifesta como pastor 24 vezes e como Senhor 520 vezes. Ele está muito mais interessado em mandar na gente do que pastorear a gente. Aleluia. Se Jesus não manda em você, você entra em qualquer lugar, menos no céu. Jesus precisa mandar em você. E você precisa obedecer como escravo. Se você quiser que ele seja o seu Senhor, se você quiser que ele te leve de fato a pastos verdes, a águas tranquilas. É uma obediência cativa, sem questionamentos, sem perguntas, sem porquês. Deus não está interessado nos nossos porquês. Deus não está interessado nas nossas perguntas. Ele quer mandar em nós. Só uma igreja que ele manda, somente uma igreja que ele manda, ele carrega como cativa para as mansões celestiais.
como se não fosse pouco esses dois pensamentos teológicos, por fim chegou a teologia da libertação. Com a teologia da libertação, os gays estão sendo aceitos na nossa igreja. Aí eles não tomam ceia e a gente fica com o pé atrás, se a gente prega ou se a gente não prega. Se a gente fala ou se a gente não fala. Escute uma coisa. Isto aqui não é para a igreja de Itapuranga. Isso aqui é para a igreja do Brasil. Ok? Está ou não está assim? Eles têm entrado porta adentro. E nós, acuados. E nós, trancafiados no nosso mundo. Alguma coisa está errada. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque, para nós nos safrarmos de algumas coisas, a gente está elegendo deputados. Eu me lembro de um tempo em que a igreja punha o joelho no chão e a coisa se resolvia. Hoje nós instituímos pessoas, elegemos pessoas para nos defender. Como se o nosso Cristo estivesse em polpa de barco dormindo. E eu quero falar uma coisa para você. Ele está muito acordado. Ele está muito atento ao rebanho dele. Muito atento. Nós é que mudamos algumas coisas. O Senhor não mudou nada. Absolutamente nada. A Bíblia diz que nele não há nem sombra de variação. Aleluia. Parece que Judas, o irmão do Senhor, na sua carta, verso 3, ele diz: procurando eu vos escrever acerca da salvação comum, tive por necessidade a exortar-vos a que batalheis pela fé, que um dia foi dada aos santos. Então tem uma fé que um dia foi dada aos santos. É essa que Deus quer que nós imitemos. Aleluia. Hebreus capítulo 13, imitai a fé dos vossos pastores. Imitai a fé dos vossos pastores. Estamos imitando a fé daqueles homens? Estamos imitando a fé desses homens cuja geração está passando e chegou a nós? Pois bem. O que isso tem a ver com o livro de Ruth? Lá em Sodoma, Ló coabitou com as próprias filhas, teve relações com elas. Os irmãos conhecem a história. E lá naquela caverna, onde eles estavam abrigados, naquela montanha, quando a mais velha deitou-se com o pai, ela gerou um menino chamado Moabe. Mo é o prefixo do. Ab é de aba, ou de ave, quer dizer pai. Então, quando alguém perguntava para ela, de quem é esse menino? Ela dizia, esse menino é filho do meu pai. O meu pai é pai e avô ao mesmo tempo. A mais nova teve um filho e chamou ele de Ben-Ami. É o pai dos amonitas. Ben-Ami quer dizer não meu povo. Quando alguém perguntava de quem é esse menino, ela dizia, não faço a menor ideia. Os amonitas sempre procuraram desligar o seu parentesco com Israel. Eles sempre procuraram negar que são parentes de Israel. Por favor, fica aqui comigo. Então, esse menino, Moabe, é o pai dos moabitas. De onde vai surgir Ruth? No inteirinho, entre o surgimento desse menino, Moabe, até o surgimento do povo moabita, nós passamos pelo livro de Números e encontramos uma dupla arquirrival de Israel.
Balaque e Balaão. Esse Balaque do livro de Números, ele é avô de Ruth. Ruth era de família real. Nós estamos falando de uma mulher cujo sangue é azul. É princesa. O sangue é nobre. E uma mulher daquela com sangue nobre tem capacidade, tem disponibilidade de ir catar espiga no campo. A senhora conhece alguém que se negaria a ir para o sol catar espiga? Não fale. Não fale. O livro inicia dizendo que uma família saiu de Belém, terra do pão, e foi para Moabe. Eles foram para acampar. Por que saíram de Belém? Porque havia uma fome em Belém. E eles tinham a obrigação de dar comida para os pobres, já que eles tinham muito. Aí sabe o que eles fazem? Foge da obrigação e vai acampar em Moabe. Quando está todo mundo passando dificuldade, eles vão para os campos de Moabe acampar. Enquanto em Belém choram de fome, lá eles estão muito tranquilos. E Elimeleque, Deus me dará reis, é a tradução do nome dele. Elimeleque, ele, quando vê os dois meninos, Malom e Quilion, se interessarem por duas moças, ele vê nisso o cumprimento de uma profecia que ele havia recebido, de que a casa real de Israel nasceria por intermédio dele. Vai vendo. Aí ele está lá na terra de Moabe, e ele vê duas moças, irmãs, biológicas, de sangue, a mais velha chamada Ruth, a mais nova chamada Orfa, se interessarem por seus dois filhos. Ele fala, é o cumprimento do que Deus havia me falado. Qual era o problema nisso? O problema nisso é que o livro do Deuteronômio chama o povo de Moabe de povo proibido. Parabéns. E quando ele chama de povo proibido, ele diz assim, ó, não darás os teus filhos às filhas deles, não tomarás as filhas deles para teus filhos. E dura coisa é para um crente imaginar que Deus precisa de meios espúrios, imorais, para cumprir na vida dele a promessa que ele lhe fez. Se tem uma coisa que Deus não precisa, é romper um mandamento para cumprir na nossa vida o que ele falou. Ele é um Deus de ocasiões e faz cumprir aquilo que ele falou, porque ele é poderoso para fazer. Aí ele pensa, se é duas princesas, é de Deus. Se fosse duas faveladas, não era. Aí os meninos se casam. Aí a primeira coisa que acontece logo após o casamento é, morreu Elimeleque. Daqui a pouco morreu Malom. Daqui a pouco morreu Quilion. Está todo mundo morrendo. Sabe por que morreram? Porque não se importaram com o que o céu pensava a respeito daquilo. E quando a gente não se importa com a opinião do céu, então o céu não tem responsabilidade com as nossas ações. Então preste muita atenção no que você está fazendo. Pergunte para o céu, o que é que o céu acha disso? O que é que o céu acha daquilo? Quando nós nos importamos com o que o céu pensa, o céu se responsabiliza por nós. Aleluia. Está fazendo baseado na opinião do céu? Acredite, Deus será com você até o último instante. Em Jeremias está escrito que o Senhor vela para cumprir aquilo que ele fala, não é?
Pois é, quando você consulta o texto em hebraico, o sentido é eu, o Senhor, vou até as últimas consequências para fazer acontecer aquilo que eu falei. Imagina. Não se interessaram com o que o céu pensava? Beleza, está fazendo sem ter preocupação com o que o céu pensa? Ah, é? Então faz sozinho. Está indo sem perguntar para Jesus o que é que ele está achando? Então vai só. E muitas vezes nós nem perguntamos para o Senhor porque já sabemos a resposta. Não é? A gente foge da resposta como se ela já não tivesse no nosso coração. É só a gente pensar em perguntar para ele, ele já tem para a gente uma resposta. E a gente já sabe qual que é. Malom e Quilion, e o pai de ambos, não se preocupou com o que Deus pensava. E agora está lá, 3 viúvas chorando. Noemi, Ruth e Orfa. 3 viúvas. Você não imagina? Numa terra assim, ó, desértica, 3 viúvas vestidas de preto, em luto. Chora. Chora. Se uma viúva chorando incomoda muita gente, hein, irmã? 3 viúvas chorando deve incomodar demais. Aí a conversa de Noemi para elas é assim, ó. Não, minhas filhas, voltam para a casa de vocês. Vão procurar marido. Estou velha. Não tenho umas condições de dar marido para vocês, não. Aí elas paravam e choravam. E andavam um pouco mais. E Ruth está insistindo. Quando elas chegam na fronteira de Israel com Moabe, de Moabe com Israel, Noemi vira para elas e diz assim, não, minhas filhas, vá embora. E elas choraram de novo. Aí o texto diz, e Orfa, beijando a sua sogra, virou-se e foi embora. Noemi virou para Ruth e disse, vai tu também, minha filha. Ela disse, não vou não. Onde tu pousares, que disposição, pousarei eu. O que tu comer, eu vou comer. E onde tu for enterrada, eu serei enterrada. O teu povo será o meu povo. Estou sentindo a presença dele. E o teu Deus será o meu Deus. Se você analisar o livro, você vai ver que aquela foi a 3ª tentativa de Noemi de fazer com que elas voltassem. Ruth não tem precedentes na Bíblia. Nenhuma pessoa insistiu tanto em servir a Deus como Ruth. Escute uma coisa. Quando Noemi dizia assim, ó, não, minhas filhas, vai embora. Ela estava querendo dizer assim, ó, com esse minhas filhas, ela estava querendo dizer assim, ó, não vai não. Porque mãe e filha não se separam. Aí ela dizia, não, minhas filhas, pode ir. Mas a voz interior era, não vai não. Mãe e filhas não se separam. Sabe qual é o problema? O problema é que Orfa ouvia apenas pelos ouvidos, ao passo que Ruth ouvia com o coração. E tem um ditado entre o povo judeu que diz que quem dá ouvidos ao clamor do necessitado não clamará e já será ouvido. Olha, quem ouve o clamor de um pobre, antes de clamar, já será ouvido. Sabia que tem gente que não clama por socorro? Porque antes de clamar, Deus já chega com providência.
É aquele tipo de gente que dá ouvidos ao clamor do pobre, mas quem fecha os ouvidos para o clamor de um necessitado, clamará e não será ouvido. Gritará e não encontrará socorro. Aí Noemi desiste e diz, então vamos. Aí as duas se abraçam, choram, está vendo o órfão, deu as costas e saiu. Voltou para o seu povo, voltou para os seus deuses. Aí elas entram na terra de Israel. Eu sei mais dessa história do que vocês podem imaginar. Ruth tinha exatos 40 anos de idade quando isso aconteceu. 40. Elas entram em Israel, quando elas chegam em Belém, Noemi está lá conversando, você vê isso no capítulo 2, Noemi se gasta ali conversando com o povo, e você percebe que a Ruth está meio desaparecida do texto. Perceba isso. Parece que ela está de cantinho, natural para o povo judeu. O povo judeu não gosta de conversar e se ater com quem não é judeu. Então a Ruth fica ali de cantinho e a Noemi está conversando com eles. Em dado momento ela diz, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Porque as flechas do Senhor me atingiram. Mara, amarga, né? As flechas do Senhor me atingiram. Agora eram as flechas do Senhor, né? Agora era. Mas na hora de sair de Belém, não orou para sair. Mara, em hebraico, é amarga. Mas em aramaico, é pá. Pá, que cava. Por que ela disse, me chamem de Mara? Não é porque ela estava amarga. Ela estava chamando para si a responsabilidade. Foi eu que cavei a cova do meu marido e dos meus filhos. Ela está chamando para si a responsabilidade, entendeu? Porque ela está pensando assim, ó, se eu tivesse batido o pé, a gente não tinha saído de Belém. É ou não é assim que as irmãs fazem quando não quer uma coisa, hein, o marido? A irmã bate o pé 34, irmão, não tem que tire do lugar. Não é assim? Ela pensa assim, então ela diz, a responsável pela morte dele sou eu. Isso faz de Noemi uma mulher de estatura espiritual maior do que de Jó. Por quê? Porque Jó enterrou os filhos, mas ele dizia assim, eu não tenho culpa nisso. Eu não fiz nada. Eu sou puro. Eu sou santo. Eu não tenho erro. Eu não tenho nada. E o livro de Jó diz, até aos anjos Deus atribui imperfeições. Se Deus consegue achar imperfeição em anjo, quem é você? Pó. Santão. Quem é você? Barro. Ela diz assim, a responsabilidade é minha. Ei, mas está faltando gente no nosso meio que abrace para si e diga, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Só tem gente fugindo da responsabilidade. Fugindo da culpa, é ou não é? Eu não tenho nada a ver, inicia a fofoca e ainda disse, eu vi dizer nada, a boca é a tua. Não tem gente que começa a fofoca desse jeito, pastor? Começa intriga desse jeito, incendeia o cerrado inteiro. E ainda põe a culpa no vi dizer. Sabe lá quem diabo é esse? Ela diz, sou eu a responsável por isso. No cantinho ali tem uma viúva moabita chamada Ruth. E alguém me ligou e disse assim, pastor, por que Deus escolheu Ruth? Uma grande pergunta, não é? É povo proibido, é moabita, por que Deus escolheu Ruth? Sabe por que Deus escolheu Ruth, irmã? Porque em todo Israel
não tinha uma mulher com a estatura espiritual dela. E eu vou contar uma história para vocês. Deus vai continuar assim, ó. No dia que Ele não achar no nosso meio, Ele vai lá no puteiro buscar uma. Ele vai lá na boca de fumo buscar um. Deus não tem obrigações de usar a gente, não. Ele usa quem Ele quiser. Aliás, assim está escrito, que quando Ele quer levantar alguém, Ele vai no lixão da cidade, no monturo, pega e assenta no meio dos príncipes. Engole. E todo mundo tem que ficar olhando, né? E a gente como igreja, irmã, a senhora cantou muito bonito, vocês. A gente como igreja tem uma mania muito feia, uma mania horrível. A começar pela da Vila Brasília, deve estar me assistindo lá. A gente tem uma mania muito feia. Sabe o que é uma mania feia? A gente tolera Deus levantar alguém, mas não muito. A gente fica assim, não levante demais não. Se Deus levantar, a gente, feliz demais, reconciliou. Reconciliou, o filho da irmã reconciliou, hein? Nossa, que bênção. Mas aí, se Deus pegar o filho da irmã e assentar no meio dos príncipes, a gente já começa a rugir os dentes. Porque a gente tolera que seja levantado, mas não muito. Aí, se Deus pegar o ex-desviado e fazer dele um grande pregador, aí a gente fica o tempo inteiro mastigando o passado dele. Deus tenha misericórdia de nós. Bem ali no canto tem uma moabita, ela está lá quietinha, irmã, olhando assim, ninguém dá nada por ela. Só que em Israel não tem ninguém semelhante a ela. Que coisa, hein? Eita, Jesus, eu quero contar uma história para vocês, viu? Jesus continua pelos cantos para buscar gente que Israel não está vendo. Aleluia. Ruth é a única pessoa em todo o Velho Testamento, em toda a Bíblia, exceto Jesus. Em toda a Bíblia, Ruth é a única pessoa que excede em mérito Abraão. Ruth tem mérito maior do que o de Abraão. Por quê? Porque Abraão ouviu uma ordem, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ruth não ouviu ordem nenhuma e assim mesmo saiu. Para Abraão sair, teve que ouvir uma promessa, eu vou te abençoar, te engrandecer o nome, vou te fazer rico, vou te dar filho. Ruth não ouviu promessa nenhuma e assim mesmo, ó, ela foi, saiu. Tem gente que fica esperando, né, uma voz gritar do céu, irmão, você quer fazer tal coisa? Ah, irmão, vamos orar, né? Vamos falar com Jesus. E acaso não está escrito ide? Uma geração que a Bíblia não basta, não é? Vocês, olha aqui, ó, a gravidade disso, que parece ser pouco, mas não é. Sabe no que estava baseada a rebelião de Coré? Todo mundo fala assim, a Coré se rebeliou. A Coré, Abirão. Sabe no que estava baseada a rebelião deles? Que ninguém toca no assunto? Estava assim, ó. Moisés disse, ó, tá aqui a Torá, a lei do Senhor. Coré disse assim, tem espírito? Moisés disse, tem. A lei é viva. Tem espírito de Deus nela. Ah, se tem o espírito, a gente não precisa da letra. É ou não é o que está acontecendo no nosso meio? Deixando a letra de lado por uma voz do espírito. Aí, de vez em quando, quem está falando é Satanás. De vez em quando, quem está falando é a carne. Aliás, a maioria das vezes é a carne, se não for o diabo. Aí, uma vez e outra é Jesus. Sabe por que só uma vez e outra é Jesus? Porque tudo que ele quis falar, ele falou aqui. Aí, uma geração que acha que tem que consultar o Espírito, ao invés de consultar a Bíblia, está fadada ao engano. E fadada ao que aconteceu com Coré. Volta para a Bíblia, Assembleia de Deus. Eu falei na nossa reunião de obreiros. Se falei lá, posso falar aqui, né? Falei com o meu pastor lá na mesa. Os nossos cultos de quinta estão mais parecendo um terreiro de feitiçaria.
de macumba. Porque a gente está aceitando no altar todo tipo de coisa. O camarada vem e faz revelação pelo Facebook e a gente está lá, aceitando aquilo. Quando, na verdade, a gente deveria pegar pelo fundo da calça e jogar lá fora. Que nos baste a palavra de Deus. Que nos baste a palavra de Deus. Ruth está ali no cantinho, mas o mérito da vida dela é maior que o da vida de Sara. Você sabe por que Ruth tem mais mérito que Sara? Sara, hein, irmão? Isaías diz que Sara é vossa mãe. Mãe dos hebreus, está lá. Abraão, vosso pai, Sara, vossa mãe. Eu acho que é Isaías 52. Se não for 51, lê os 2 capítulos. Por que Ruth tem mais mérito que Sara? Ambas eram estéreis. Está escrito no fim do livro de Ruth, e Deus a fez conceber. Deus só faz conceber quem é estéril. Quem não é estéril, concebe por capacidade orgânica, correto? Não é assim? Engravida sem querer, engravidou e está chorando, e assim vai. Deus a fez conceber. Era estéril. Ruth era estéril, Sara era estéril. Mas a Sara, quando ouve, tu vai ter filho, ela foi sorrir. Um sorriso de deboche e de incredulidade. Recebeu Deus sorrindo com um sorriso de deboche. Ruth era de pouco sorriso, mas era de muitas lágrimas. Aleluia. Vou repetir. Ruth era de poucos sorrisos, mas era de muitas lágrimas. E a fila é curta, não é para quem ora de madrugada, é para quem chora, viu? A fila é menor, não é para quem se levanta na madrugada para orar, é para quem entra na presença de Deus chorando. O caminho das lágrimas é o caminho mais curto para uma resposta. E só quem já chorou é que sabe disso. É ou não é? Parece que as lágrimas falam, e falam mesmo. Ruth tem mais mérito que Raquel, a mulher de Jacó, a amada Raquel. Ruth tem mais mérito que Raquel. Por que Ruth tem mais mérito que Raquel? Porque Raquel sai da sua terra, a terra da idolatria, e sai carregando seus deuses, escondidos no camelo, não é assim? Ruth não tinha nem saído ainda, e já tinha falado, o teu Deus será o meu Deus. Como que Satanás perde uma mulher dessa antes dela atingir o ponto crucial que é a terra do sagrado, a morada do divino? Entendeu a altitude espiritual dela? Ela ainda nem saiu do cerco de Satanás, mas já está liberta pelo poder do Deus de Israel. Ruth é mais nobre que a mulher samaritana, é mais nobre que a mulher cirofenícia. Por que Ruth é mais nobre que elas? Porque tanto a samaritana quanto a cirofenícia, assim está escrito. E Jesus foi passar por Samaria, e Jesus foi às terras de Tiro e Sidom. Nessas mulheres, Deus foi até o caminho delas. Mas Ruth saiu do caminho dela e foi para o caminho de Deus. Essas mulheres, Deus foi resgatá-las. Ruth saiu para se encontrar com Deus na terra dele. Que tremendo isso. Que mulher extraordinária. Merecia ser bisavó do grande rei de Israel. Redobre a sua atenção. Quando elas se organizam, elas chegam, vão para a sua casinha de Noemi. Aí a Ruth já conhece um pouco da lei do Senhor. Ela diz assim, minha sogra, eu posso ir colher espiga? O que a senhora diz? Aí a Noemi diz, vai, minha filha. Aí ela vai. Coisa boa isso aqui, hein? Uma princesa colhendo espiga. Aí ela está atrás, os ceifeiros estão lá na frente, ela está aqui atrás. No capítulo 3,
no verso 2, eu acho que é ali, verso 2 e 3. Se não for, é no capítulo 2. Estou ficando velho, irmã, 39 anos. A cabeça já está ruim. Não lembro mais as referências. Eu sei que está escrito assim, ó. E Ruth foi. Aí, versículo seguinte. E Boaz veio. Ó. Ruth foi. E Boaz? Vamos lá? Ruth e Boaz? Tem muita gente esperando o nosso Boaz, mas sem ir. Não tem? Um monte de gente esperando o nosso Boaz, mas não vai. Faz nada, fica lá, de braço cruzado. E o Boaz só vem para quem foi, viu? Entendeu? Boaz só vem para quem foi. O Boaz não costumava ir lá não, irmã. Ele era um juiz. Por isso que ele fica às portas de Belém. Ele julga o povo. Mas aquele dia ele foi. 87 anos de idade. E ela 40. Ô, mulher sem sorte, hein? Aí ele chega e vê a quarentona moabita. E pergunta já para os seus servos, quem é ela? Ô, velho esperto. Deixa eu falar uma coisa para você que ninguém sabe. Quando Ruth colocou os pés em Belém, a mulher de Boaz morreu. Era Deus desocupando o lugar. Cuidado, viu? Para Deus não desocupar você aí desse lugar, tá? Veja que é a mesma coisa, ó. Olha aqui. Quando Vaste, a rainha, desagradou ao povo de Deus, a Deus, o que Deus fez? Levante desse lugar que eu vou sentar outra pessoa. E sentou Esther. Não foi assim? Mesma coisa ele fez. Quando ela colocou os pés, Deus, dá licença, vem cá, tirou do lugar, enterrou, vou colocar outra aí. Aí o velho comparece lá no campo, está lá Ruth, quem que é? Moabita. Ah, Moabita é. Chegou aí com Noemi. Ah, tá bom. Aí o Boaz vai e diz assim, deixa uns feixes para trás aí para ela pegar. O velho já sabia conquistar, né? Tem marido, né, irmã, que só largava feixe para trás quando foi para conquistar, né? Depois que conquistou, não fica feixe nenhum. Vamos deixar esse assunto de lado, né? Deixa para a palestra de casais que o pastor anunciou. Aí ele diz assim, vai largando uns feixes aí para trás, de forma que aquele dia ela quase não conseguiu carregar o que levou. Noemi ficou impressionada. Aí ele disse assim, minha filha foi lá e disse assim, não bebe da água que bebe aí os pobres, não. Bebe da água que bebe os meus trabalhadores. O velho era esperto. Na mesa ele mandou colocar pão dobrado para ela. E ela está observando tudo aquilo muito discretamente. Coisa boa. É discrição numa mulher. Ela está muito discreta. Quando ela chega em casa, ela diz assim, eu colhi na espiga de um homem que disse que é parente da senhora. Boaz. Aí Noemi diz, sim, é meu parente. E ele é resgatador. Mesmo? É. Aí ela disse assim, ó, aproveita que ele está na cidade, ele vai dormir lá no galpão, vai lá. Irmão, pensa numa velha cuviteira. Ela disse, vai lá. Quando você chegar lá, deita aos pés dele e puxa a coberta dele sobre você, que ele vai entender tudo. Esperta, hein, essa senhorinha? Aí a Ruth, vai, minha filha. E ela, ó, foi lá. Chegou lá, deitou nos pés do velho, puxou, o velho se levantou. Começou a conversar com ela. Aí ele chega e fala isso que a gente leu. Na verdade, eu sou um resgatador. Mas ainda há um outro mais chegado do que eu. Por favor, linguagem literal do texto, ele está falando de um homem que é da família deles. Boaz tinha 2 irmãos. O mais velho, Elimeleque. O do meio, segundo mais velho, um homem chamado Tove.
T-O-V, Tove. E o terceiro, mais novo, o Boaz, 87 anos. Ele diz, é verdade que eu sou resgatador, mas tem um que é primeiro do que eu. Mas amanhã a gente resolve isso. Então tá. Madrugadinha ela voltou para casa, o dia amanheceu, o Boaz está na porta de Belém observando. Aí o texto diz que ia passando o resgatador. Vem cá, vamos conversar. Eles eram irmãos porque se Boaz era resgatador, não era resgate que o cunhado tinha que casar com a viúva? Sim ou não? Os irmãos são estudantes, vocês sabem disso. Ele se chamava Tove. Tove quer dizer bom. É um adjetivo. Tove quer dizer bom. Aí ele chama e diz assim, ó, você sabe que é direito seu resgatar os bens de Noemi, tudo que é dela, as fazendas, que era de Elimeleque, de Malom, de Quilion, as terras, tudo que é deles é seu direito resgatar. Ele disse, não, e eu vou resgatar, pode ficar tranquilo. Aí ele disse, pois é, mas tem que levar a Ruth também. Aí eu estou vendo, levar a Ruth? Não posso. Aí ele deu uma desculpa esfarrapada, ele disse assim, vai estragar a minha herança. Coisa do tipo assim, minha sogra está morando lá em casa, entendeu? Aí ele disse, vai estragar a minha herança, não posso. Olha só. As fazendas, ele disse, resgato. Para resgatar a Ruth, ele disse, não posso. Tove é a representação daquele tipo de gente que dá muito valor nas coisas e valor nenhum nas pessoas. Tove quer dizer bom, tem nome de bom, mas não pratica bondade. Tem nome de que vive, mas está morto. Não é bom nada, é bom para si. Bom, só tem um. Aleluia. Aí ele diz, não posso. Aí a obrigação cai em cima de Boaz. Boaz diz, me vende? Ele disse, vendo. Boaz arrancou o sapato e jogou para ele. Pois está aí o cheque calção. E já foi amarrando as pontas do negócio. Todo mundo aqui é testemunha que eu comprei de ti as terras, as fazendas, tudo, inclusive Ruth. Já foi amarrando, era esperto, rápido. Por que era necessário dar o sapato, pastor? Porque o sapato na mão do vendedor era a prova do negócio. Se ele, Boaz, voltasse atrás, onde aquele sapato tinha pisado, agora ia pertencer ao vendedor. Então não tinha jeito de voltar atrás. Então entregar o sapato era firmar a aliança. Não é isso que acontece lá no Monte Horebe? Moisés sobe, Deus quer fazer uma aliança com ele para resgatar Israel. O que é que Deus diz? Tira a sandália dos teus pés. Quer fazer negócio com Deus? Tem que tirar a sandália dos teus pés. Lá na mesa da Santa Ceia, os discípulos vêm pelo caminho disputando quem era o maior. Olha só. Aí lá na mesa da ceia tem 3 objetos que são testemunhas mudas contra os discípulos. Um cântaro com água, uma bacia e uma toalha. Já que todo mundo vinha discutindo quem era o maior, ninguém quis pegar. Entenderam que a toalha, a água e a bacia era para lavar-se uns aos outros. Aí eu sou maior do que ele. Eu é que sei mais. Jesus me chamou primeiro. Aquilo lá foi eu que ganhei para Jesus, irmão. É mesmo, é. Está todo mundo vendo as testemunhas mudas e ninguém faz nada, aí Jesus vem. Porque quando a gente não faz, Jesus se levanta e faz. Né? Aí ele pega a água, coloca na bacia, eu disse, estão observando. Pega a toalha. Eita.
Todo mundo querendo ser maior e Jesus dando lição de humildade. Amarrou a toalha, pegou a bacia e me dá o pezinho aqui, tira o sapato, lava, tira o sapato, lava. Aí Pedro, que era o mais bonitão, né? De maneira alguma me lavarás os pés. Aí Jesus, se eu não lavar, não tem parte comigo. Pois é, Pedro, você viu aqui a água, a bacia e a toalha. Quem tinha que ter se levantado para lavar era você. Mas já que não levantou, agora fique quieto e calado, porque eu vou lavar. Então lava o corpo todo. É necessário que se tire os pés, os calçados, para Jesus lavar. Sabe por quê? Porque só pés descalços e limpos estão preparados para calçar o evangelho da paz. Aproveitando o ensejo, o evangelho é da paz, viu? O evangelho é o evangelho da... Se é da contenda, é do diabo. O evangelho é o evangelho da... Se é o evangelho da divisão, é de Satanás. O evangelho é o evangelho da... Então, se tiver outro evangelho no nosso meio, ainda que tenha sido proclamado por um anjo, é maldição. O evangelho é o evangelho da paz. Eles preparam o concílio de juízes, já está feito o negócio, beleza. Deuteronômio, volta lá. Está escrito assim, ó. Quando um judeu for casar com uma mulher pega de outra nação, então raparás a cabeça dela. Hã? Ah, Boaz, quer casar mesmo com a Moabita? Quero. Então tá. Pega a Moabita, vai lá, gilete no cabelo. Raspa. Deixa ela sem cabelo. Qual que é a intenção? Fazer Ruth ficar feia. Só que Boaz não está preocupado com a aparência. Boaz tem pressa em cumprir um mandamento de Deus. Ouviu isso? Boaz tem pressa em fazer cumprir o mandamento de resgatador. Ele não está preocupado com a aparência de Ruth. Raspou a cabeça. Ok, eu compro. Pode deixar. E lavra-se um documento de posse de Ruth. Já vou terminar. Documento de posse. 4 pontos específicos. Primeiro, propriedade adquirida. O que ele vai comprar nesse documento? Está lá, as terras de Malom, Quilion, Elimeleque, propriedade, Ruth. Ok. Segundo, ponto do documento, nome das testemunhas, assina aqui. Ok. Terceiro, parte do documento, preço pago. Quanto que é? Vai ser X. Ok. Quarta parte do documento, o nome do comprador. Está preparado? Quem tiver com o copo amassando, pode largar. Se estiver na mão do menino, tome. Muito bem. Como disse, em caráter literal, Boaz está falando de Tove como resgatador e depois dele, correto? Sim? Mas o texto também tem outra linguagem, a figurativa, não é? Em figura, o texto está falando de quem? Há um resgatador mais chegado do que eu. Quem é esse resgatador? Jesus, não é? O livro de Ruth apresenta Jesus como o nosso resgatador. Atos capítulo 22, está escrito assim, ó, vós, bispos.
Cuidai da igreja do Senhor, a qual ele vos confiou. Porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, vamos lá na cruz. Jesus está morto. Pilatos escreve uma placa e colocam sobre a cabeça dele. Na placa está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ok? E ele fez isso em 3 línguas diferentes. Fez no latim, a língua do império. Fez no grego, a língua universal da época. E fez em hebraico, a língua do moço que está morto na cruz. E aquela placa nada mais é que um documento. Escute aqui. Em Apocalipse diz que ele comprou para si povos, tribos, línguas e nações. Né? Então, o latim, que representa os povos dominados pelo Império Romano, o grego, as línguas que ele comprou para si, e o hebraico, as tribos que ele comprou para si. Está tudo lá naquele documento, acima da cabeça dele. Continuemos? O comprador é Deus e o preço pago é quem? O sangue de Jesus. Então, naquele documento do nosso resgatador, primeiro está o que ele comprou: povos, tribos, línguas e nações. Segundo, está o preço pago, o sangue de Jesus. Terceiro, estão as testemunhas. Diz que junto à cruz estava João, discípulo, Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, tia de Jesus, e Maria Madalena, discípula de Jesus. Está lá as testemunhas da crucificação. Por fim, falta só uma coisa: o nome do comprador. Quando Jesus já estava morto, os sacerdotes olharam a placa e disseram: vamos falar para Pilatos mudar isso aí. Pediram uma audiência com o governador. Está lá assim: e os principais sacerdotes, vendo o que fora escrito, procuraram Pilatos e disseram: muda aquilo. E ele disse: não mudo nada. O que escrevi, escrevi. Por que eles se interessaram em mudar a placa, sendo que o inimigo deles já está morto? Lhe digo por quê. Latim, grego, hebraico. Em hebraico estava escrito assim, ó: Yeshua, Hanotzri, Vemeler, Hayehudim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quando eles olharam, o que eles perceberam? As iniciais de cada uma das palavras. Yeshua se escreve com Y, Hanotzri com H, Vemeler com W, Hayehudim com H. As iniciais eram YHWH. A senhora sabe o que é isso? O nome de Deus. Então, no documento da cruz está o que ele comprou, está o preço pago, está as testemunhas e está o nome do nosso resgatador. Nós andamos cheios de preocupações, né, com comunismo, com socialismo, com ativismo. Não estamos? Então, quem não estiver preocupado com isso, tem alguma coisa errada. Vira crente, por favor. Estamos tudo aí preocupados com isso, descobrimos o valor do voto, não é? Não tem mais ninguém querendo negociar o voto, trocar voto em bujão de gás. Estamos tudo espantado. E fica espantado mesmo, tá bom? É bom a gente espantado. Deus tem despertado a gente. Mas uma coisa ainda está sobre tudo isso. Pedro disse que nós somos povo eleito, de exclusividade de Deus. A igreja ainda tem dono. De vez em quando a gente olha assim, parece que não tem, parece que tem um homem ou outro querendo ser dono da igreja, e de vez em quando os que se levantam para ser dono da igreja, Jesus levanta, arranca do lugar
e assenta outro no lugar. Ele ainda é o dono exclusivo da igreja. Aleluia. Exclusivo da igreja. Tomara que aqui não tenha. Tem em Goiânia, tem muita parte do Brasil aí afora. O cabra vende a igreja de porta fechada como se ela fosse a fazenda dele. Desse modelo. E eu quero ver como que isso vai ficar na prestação de conta. Se coloque de pé. Para terminar, eu quero dizer aos amados irmãos que o Espírito que estava sobre Ruth esteja sobre nós. Porque tem gente, ceifeiro, que Deus chamou para o campo na frente, e tem gente que Deus chamou para colher espiga atrás. Porque as almas que são colhidas na frente têm tanto quanto valor, as almas que foram colhidas atrás têm tanto quanto valor. Então paremos de cobiçar os lugares da frente e deixemos Deus nos usar nas partes das espigas de trás. Deus tem muita alma para resgatar atrás. Falar uma coisa para vocês que geralmente não se sabe, tá? Tá bom? Primeiro, nós sabemos que os povos do Oriente são tudo parentes, não são? Por exemplo, os árabes são todos filhos de Ismael. Quem era Ismael? Irmão de Isaac, né? Paterno. Então, os árabes são irmãos de Israel, ok? Correto? Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Portanto, os filhos de Ló são primos segundo de Israel, ok? Não é isso? Então, Moabe é primo segundo de Israel, certo? Assim como os amonitas. Os amonitas negam isso, os moabitas assumiam. Não, é nosso primo, não gosta de nós não, mas é primo nosso. Está mais ou menos igual às igrejas hoje, né? Umas vai para o céu, outras não. É mais ou menos primo. Primo que não se gosta. Quero ver como é que vai ficar lá no céu. Um céu para cada um. Escute aqui. E o Senhor a fez conceber. Ruth deu à luz a um menino. Você sabia? Boaz dormiu uma única noite com Ruth. E morreu. Ficou viúva de novo. Mas Ruth foi bisavó de Davi, não foi? Tem alguma bisavó no nosso meio? Algum bisavô? Tem? A senhora já é bisa, mas a senhora é nova demais para ser bisa. É? Tem alguma tata? Tem não? Tata não tem? Tata não tem nos nossos dias. Mas Ruth, a história dela diz que ela ouviu Salomão cantar. O bisneto Davi, ela viu assentar no trono. E viu o tataraneto Salomão cantar seus salmos. Ficou viúva aos 39, casou aos 40, ficou viúva de novo, ainda aos 41. Aí Deus, a estatura espiritual daquela mulher, escute uma coisa. Deus tem um propósito para as nossas vidas, para cada um de vocês. Não criem meios, não, Deus tem um propósito específico para você, que é só para você. Ele pega a Ruth e faz dela, esta mulher, entrando na genealogia do Messias, ela vê o bisneto sentar no trono, vê o tataraneto cantar para depois morrer. Que mulher espetacular. Algo que ninguém sabe, que o povo não sabe. Como disse, os povos eram primos. A Ruth entra em Israel, tudo isso lhe acontece. Orfa, irmã biológica, volta para os seus deuses. Orfa, a história dela diz que ela se casou com um príncipe dos filisteus.
E casada com esse príncipe, também gerou filhos. Que gerou filho. Lá na frente, nós temos, na batalha do capítulo 17 de 1 Samuel, de um lado, o bisneto de Ruth, Davi. Do outro lado, o bisneto de Orfa, Golias. Primo em grau terceiro. Como dito, os povos já são primos, né? Todos eles. Já são parentes em todo o Oriente. Todos descendem de Abraão. Aí, bem ali, fica decidido quem tomou o caminho certo. Davi carrega 5 pedras no alforje, porque Golias tem 4 irmãos. Ele está pensando, se a minha bisavó trilhou um caminho de vitória, um caminho para o Deus de Israel, então os nossos inimigos, ainda que sejam parentes, são nossos inimigos, hoje é o dia de Deus mostrar para todo mundo que quem escolhe o melhor caminho, diz um texto em Ruth, abriga-se debaixo das asas do Eterno. Não é nada confiável sair de debaixo das asas do Eterno. Jesus disse, Jerusalém, queria eu fazer contigo como a galinha faz com seus pintinhos, te cobrir com as minhas asas. Não saia debaixo das asas dele. Cadê a menina que cantou aqui ontem contigo? Cadê a Camila? Eu queria que você parasse para meditar um pouquinho, que não é apenas não largar as redes. É fazer com a rede o que Jesus está mandando fazer. Pescar sem Jesus, pesca-se a noite toda e não se ganha nada. Importe-se com o que o céu se importa. Pode cantar, pode tocar, que eu quero parar. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Se estiver fazendo a escolha certa, Parecia ser tranquilo. apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Faça da maneira certa. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Anda, Mandou Ruth. você parar. Para não. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Basta fazer a Quem coisa mandou certa. largar a rede? Quem mandou você parar? Basta fazer a coisa certa. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te Se honrar. não se desviar do propósito, Filho, eu vou te honrar. vai se assemelhar com Ruth. E no final vai dar tudo certo. Deus conhece tua estrutura, Basta fazer sabe o que está o fazendo, que for certo. mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas
Basta fazer o que for certo. O certo. Se você se importar com o que o céu pensa, o céu vai se importar com você. Amém? Quem mandou você parar? Se importa com o céu. O que o céu acha? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. O que o céu pensa? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vou te esperar no mar. Oh, Aleluia. não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Aleluia. Eu penso que hoje é um dia oportuno para a gente parar de olhar para o irmão e ver nele um moabita, né? Não é? Para a gente destilar amor ao invés de destilar contenda. A Bíblia diz, Jesus disse: nisto saberão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Tremendo, hein? Desafiador. Tremendo, desafiador. Tudo que a gente precisa é isso. Precisamos nada além disso. Quem Deus quer levantar, Ele vai levantar. Quem Deus quer abater, Ele vai abater. Quem Deus quer tirar do lugar, Ele vai tirar. E quem Deus preparou para assentar, Ele vai assentar. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento.